Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pegos pelo Tráfego. Hoje eu tô com o Anderson Cassiano, futuro Cassiano só. Isso mesmo. CEO da ADC Gestão Ambiental, e a gente vai falar de dívida de banco. Presta atenção aí, você que está com o nome sujo, você que está desesperado porque não consegue pagar os financiamentos, não consegue pagar imposto, esse programa é para você. Mas antes da gente começar a falar de dívida, vamos entender quem é o Cassiano, quem é o Anderson Cassiano, de onde você veio, Anderson. Você já falou para mim de empresa em Minas, de sair de São Paulo, no off aqui a gente fica conversando antes. Você já falou de tentar se matar. Sim. Então conta essa história aí, porque o empresário que está lá ouvindo agora, ele está vivendo isso agora. Sim. A vontade de se matar dele está agora lá. Então conta aí, traz a tua jornada até vir parar aqui na Praça Capital. Ah, maravilha. Então, eu tenho, como você disse, né? Meu nome é Anderson Cassiano. Eu quero ser, muito em breve, só Cassiano. A minha jornada, eu tenho 50 anos. A minha jornada como empresário, ela começa muito cedo. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Uhum. Aí eu passando pela rodoviária lá do interior de Minas, aí eu passando assim na rodoviária, eu gostava de passar por dentro da rodoviária. Aí tinha uma banca de revista e tava lá assim, compramos gibi usado. Falei, caralho, compra gibi usado, né? E lá em casa, dentro do banheiro, ficava as gavetas cheias de gibi que meu tio dava pra gente. Meu tio assinava todos os gibis do tio Patinhas e tal. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro dinheiro. Eu pego os gibi, arrasto naquele carrinho de feira, desço até lá na rodoviária, numa ladeirona, vendo os gibis ali e faço uma grana, velho. Um pacote de dinheiro, assim. Falei, caralho, velho. Gostoso isso aí, hein? Gostei. E aí meu pai, a gente ia fazer número 2, daí tinha lá o gibi, né? Aí meu pai abriu a gaveta e tinha gibi lá. Falei, cadê os gibi? Falei, eu liquidei. Eu zerei o estoque. E aí, como chegava gibi toda semana, meu tio tinha muito gibi, cara, eu queria uma fonte de renda pra mim. Eu tinha 7 anos, eu já tinha dinheiro. E que não dependia dos meus pais, né? E aí passa o tempo, um dia eu tô lá deitadão no sofá, assim, né? E aí quando vê, passa o meu irmão, de bicicleta, empurrando a bicicleta. Aí eu tava assistindo Pica-Pau lá naquela época, Zé Colmeia, sei lá. Aí passa a bicicleta, eu falei, bicicleta? Porque a gente era muito pobre, né? Não tinha bicicleta. Eu falei, bicicleta, né? Aí na hora de almoçar, tava todo mundo na mesa, né? Aí eu falei, ô André, onde é que você arrumou essa bicicleta aí? Aí ele falou, ô Magrelo. Ele era mais magro do que eu, me chamava de Magrelo. Ô Magrelo, você esqueceu que eu tô trabalhando? Aí eu pensei, trabalhar, ganha dinheiro, dinheiro compra bicicleta. Eu já virei pro meu pai, quero trabalhar. Aí meu pai tava comendo e falou, não, calma, você tá muito novo. Sou 3 anos mais novo que o André, né? Eu falei, não, quero trabalhar. Aí ele falou, não, dá um tempo aí. Tinha 9 anos, né? Dá um tempo, nada. Aí eu já saía da escola, já ia arrumar emprego. Pedir emprego, conversar. E aí todo mundo fala, você tem datilografia? Datilografia. Aquelas máquinas Olivetti, né? Aí eu falei, datilografia, né? Aí eu cheguei em casa, na hora do almoço, falei, pai, preciso fazer curso de datilografia. Falei, pra que curso de datilografia? Falei, porque eu preciso. E aí comecei a cursar datilografia, mas eu percebi que ia demorar demais a jornada e eu não queria esperar, né? E aí eu tava lá almoçando na minha avó e escutei meu tio falar que ia abrir uma empresa do grupo dele. Eu falei, bicho, vou pedir meu tio emprego. Aí pedi emprego, me tornei office boy. Ele até perguntou, meu apelido era Branco na época, muito branquinho, muito magrinho. Aí ele falou, Branco, mas você sabe fazer isso aí, serviço de banco? Eu falei, não, eu faço pro meu pai, né? Vou no banco, pago as prestações lá da caixa, faço tudo. E aí, arrumei emprego. Aí cheguei lá, um belo dia lá, pro meu pai, falei, pai, arrumei emprego, começo a trabalhar em julho. Aí tava na 3ª série. Aí comecei a trabalhar e foi uma jornada. Aí, né, acabei quebrando aí, devia ter, sei lá, 12, 13 anos aí, porque eu comecei a revender calça jeans. Eu pegava no preço de atacado e vendia. Só que eu não tinha noção de que eu tinha que pagar o fornecedor. Eu fiquei rico, né? Fiquei rico e meu pai sacou, né? Falei, mudei o jeito de vestir e tal. Aí um dia eu tava chegando em casa, cheio da sacola de roupa de uma boutique.
Aí meu pai perguntou, o que é essas roupas aí? Aí eu contei uma história pra ele, aí eu escutei o carro ligando, a Brasília. Aí minha mãe falou, ó, seu pai pediu pra você pegar as sacolas aí e entrar dentro do carro lá. Aí entrei dentro do carro, aí ele me levou na porta da boutique da cidade lá. Falou, agora você vai descer, vai devolver essas roupas e vai falar que você não tem dinheiro pra pagar. Eu devia ter 12 anos, 13 anos. Foi duro. Eu desci, conheço o Kennedy, que é o dono dessa boutique, nem tá lá em paz, ele quebrou. Ele foi morar em Boston e hoje ele é rico lá em Boston. E eu devolvi essas roupas, chamava Ultimato Boutique. Não vou esquecer. Devolvi essas roupas. E aí nós vamos falar sobre dívida. Nós vamos falar. Então eu, aos 13 anos, eu fui enfrentar a primeira quebradeira. Tinha um pacote de vale, assim, ó. Um pacote mesmo. Eu ainda tenho eles, tá? Tá guardado lá em casa. Das roupas que você vendeu? Das roupas, porque assim, eu dava um pouco de dinheiro, mas não tava pagando tudo, né? Aham. Então eu tava com um fluxo baixo de pagamento com o meu fornecedor. Mas eu me perdi, realmente eu me perdi por falta de maturidade. Eu sabia que eu não estava certo. E aí eu tive que honrar o meu compromisso. Então eu trabalhei ali 1 ano, recebendo salário e sem pegar R$1. Eu lembro que eu cheguei com 2 potinhos da Tupperware, Dia das Mães, para dar de presente para minha mãe. Aí meu pai olhou e falou, mas com que dinheiro que você comprou isso? Falei, não, a Patrícia que trabalhava lá na empresa que me deu para me dar para minha mãe aqui de Dia das Mães. O acordo tá certo, eu tô cumprindo o acordo. Aí, mas ele foi lá validar se isso era realmente verdade. E eu consegui honrar. Tanto é que os vales estão lá em casa que eu paguei isso. Ô Anderson, a gente está vivendo uma fase no país aqui que está começando a pipocar consequência de um monte de coisa, né? De má gestão, de pandemia. E eu tenho um grande amigo que é gerente da Caixa Econômica Federal e a gente discute muito sobre gestão, governo, política e tal. E a gente tem opiniões bem diferentes, eu e ele. Mas ele é meu amigo. E toda vez que eu vou com um argumento para ele, para dizer, mano, você tá errado, dá uma olhada aqui, ó. Olha a situação que tá todo mundo ferrado. Uhum. Ele falou, mas isso é consequência do dinheiro que emprestaram na pandemia, com taxa de juros baixas, sabendo que não ia receber, e agora explodiu aí o Pronamp, né? Então, eles sempre têm uma outra visão. Então, eu escuto, eu olho, e de fato, eles emprestaram muito dinheiro na pandemia, eles rolaram a dívida com condições especiais, assim, a hora que viram que o povo não ia pagar, e tá todo mundo negativado agora, porque não consegue pagar. Taxa de juros mudou tudo, né? E eu vejo bastante conteúdo seu falando de dívida, de banco, de não pagar banco. Da onde que você começou a falar sobre esse assunto? Da onde que você tirou isso aí? Qual que é a história do Anderson com relação a banco, a ligação, a cobrança? Perfeito. Então, o que acontece? Então, nessa jornada eu vou crescendo e chega lá em 2012, tinha ido à China na época daquela quebra mundial, que era 2009, por ali. E monto uma empresa e eu consigo escalar essa empresa. Lá no interior de Minas? Lá no interior de Minas, no meio do mato. Logística dificultada, vendia para 23 estados no Brasil. Construímos uma empresa assim, 60 vendedores, um negócio robusto. Mas insano, 38 anos de idade, fui contra tudo e contra todos, né? Porque logística dificultada, crédito restrito, tudo muito difícil. Brasil vivendo crises e crises, né? E aí eu costumo dizer que em 2012 eu não quebrei, não. Depois de várias quebradas que eu tive na minha vida, né? Em 2012 eu virei pó. Eu fui para baixo da terra. Eu tomei alguns drinks com capeta. Eles falam que é fundo do poço, eu tive lá. Tomei esses drinks. E aí, esse Nada Pode Nos Parar, que é onde eu estou trazendo esse conteúdo para falar com os empresários, ele nasce assim, eu fazia terapia durante 11 anos. E naquele momento não tinha dinheiro mais para fazer terapia. E aí minha terapeuta fala, começa a gravar todos esses conteúdos e escrever. Só que eu estava planejando a minha morte para minha esposa receber o seguro. Porque, assim, a inteligência é tão grande que o empresário ele chega ao ponto de pensar o plano perfeito mesmo. Antes que ele não consiga pagar a próxima mensalidade do seguro.
Porque era o desespero, né? Você soma tudo, desespero, suor descendo, o coração palpitando, então você começa a planejar. E aí isso tudo acontece comigo. Até relatar aqui um plano perfeito, era domingo de manhã, né? Aí eu vou lá, não executo esse plano, e aí a gente vai à missa. E minha esposa não estava sabendo de nada. E nesse momento ela me olha e ela fala assim, eu não acredito que você foi capaz de pensar nisso. Porque foi muito forte, né? E ela sentiu, né? E por que eu não me matei? Eu não tenho outra explicação que não seja Deus. A minha fé sempre me manteve de pé, né? Eu tenho muita fé, né? E aí, seguindo esse lance dessas escritas, eu falo, não, vou escrever um livro. Eu quero ajudar o empresário que está pensando em se matar. Eu quero o empresário tem que entender que ele não tem que pagar os bancos. Ele tem que salvar a empresa. E depois que a empresa está salva, ele vai pagar. Mas porque se ele entrar nessa espiral de pagar todo mundo, vai chegar a hora que ele não tem dinheiro. Aconteceu comigo. Eu era bem, quando minha menina ficou doente, eu fui na Santa Casa lá do hospital, tinha sido cancelado meu plano de saúde, eu nem sabia, porque estava caindo tudo. Você teve uma experiência lá com 12 anos de idade de fracionar uma dívida e ir pagando em 2, 3 anos. Tal. Então você aprendeu no berço, vamos dizer assim. Foi. Mas as pessoas, geralmente, elas estão olhando para o banco como... Não como uma transação de empresa com empresa, de negócio, mas ele leva para o pessoal, para o nome dele. Sim. O cara quer salvar o nome e aí ele afunda a empresa. Você passou por isso? Isso faz parte do meu livro, né? Que a gente pretende lançar, né, esse manuscrito, porque daí eu tava lá pensando em me matar. Eu falei, não, peraí, se eu escrever um livro, o empresário que tá quebrando não vai ler o livro. Não. Eu vou escrever uma cartilha. 12 passos pra você sair, né? Aí beleza, tal. Então o que acontece? Nesse livro, nesse manuscrito, fala exatamente isso. Não salve sua empresa. Reputação e nome, você reconstrói do zero. Ontem você era um herói. Eu era assim, ó. Eu era um herói que tinha começado a minha carreira aos 9. E naquele outro dia, eu me tornei, numa cidade pequena, um bandido. Que tinha fraudado o sistema. Eu tinha certeza que ele ia quebrar. Eu tinha certeza. Porque assim, o cara geralmente ele quer salvar o nome. Porque ele acha que o maior ativo é o nome. Mas o maior ativo é a empresa. Porque a empresa, ela é uma fonte. Todo dia, ela nasce água. Todo dia. A empresa é uma fonte. É uma fonte de água viva. Sabe o que eu fiz com a minha fonte? E o que todos os empresários fazem? Eles passam asfalto em cima, tentando salvar a empresa. Eles pavimentam essa fonte e amanhã não vai ter água. Só que ele é tão otimista e ele acredita que ele foi criado assim, né? Acho que é legal falar isso. Você foi criado assim, eu fui criado assim, todos nós fomos criados para ser honestos, para honrar suas contas. Só que chega um determinado momento que o empresário ele sente que está travando. Só que ele fala assim, vai dar certo. E não vai dar certo. Até dar certo vai dar muito errado. Até dar certo vai dar muito errado. E aí ele quer até um capítulo do meu livro, ele quer não ser julgado pelo tribunal da sociedade. No capítulo é tribunal da sociedade, porque esse tribunal foi o que me julgou. Eu era um herói, filho do Luiz, o cara que fez uma empresa que vendia para 23 estados. No outro dia, quando eu acordei, eu era um bandido. Meu nome estava sujo, mas o meu corpo estava sujo. Eu tinha vergonha de ir na missa, pra você ter ideia. Ô Anderson, eu fui gerente do Banco do Brasil, concursado do banco, bem novinho assim, com 20 e poucos anos, 21, 22, eu tava no concurso, eu entrei no banco em 99. Eu lembro que eu trabalhava no supermercado de madrugada, das 10 da noite às 6 da manhã. Aí saiu a notícia do concurso público. Eu passei no supermercado, eu ia trabalhar Natal, Réveillon, para dar tchau na antevéspera assim, do Natal, para ir para São Paulo fazer o curso do banco e nunca mais voltei lá. Voltei como consumidor do mercado, não como funcionário, né? Sim. E no banco eu atendi empresa, muita empresa, trabalhei com muita gente devendo.
Tem uma história que eu contei aqui uma vez de um cara que hoje é meu amigo, que sentou devendo lá para mim, na minha mesa, logo no meu comecinho de banco, assim, e antes de abrir a agência, a gente ficava batendo papo, né? Aí um gerente mais velho lá falou, não, esses caras da prefeitura que vem aqui, que deve ter as calças, não sei o quê, tinha que pegar o cartão de crédito deles e furar com o furador de papel. Aí o cara sentou no primeiro atendimento meu. Ô, sabe o que é? O meu cartão não tá funcionando, tem alguma coisa errada aí, vê o que tá acontecendo e tal, porque eu passei e deu sem limite, não é possível que não tem limite e tal. Eu abri o sistema do banco, o cara tava tomado no cartão, no cheque especial, tudo negativado, cheque devolvido. Tava zoado. Aí eu lembrei do furador de papel, abri a gaveta assim, coloquei o furador em cima da mesa e falei, a solução pra tua vida tá aqui. Ele falou, como assim? Eu falei, pega esse cartão aí, fura ele todinho que você não vai conseguir mais gastar o que você não tem, aí você vai resolver sua vida. Ó, tapa na mesa. Rapaz, esse cara levantou da minha mesa, eu era o mais novo do banco, é a última mesa, né? E foi andando até a sala do gerente geral. E nessa época, ninguém entrava na sala do gerente geral. Ele era o prefeito, o padre e o gerente do Banco do Brasil. Positivo. Numa cidade, certo? E eu só não fui para casa naquele dia porque eu era concursado do banco, porque não podia mandar embora. Mas esse homem nunca mais falou comigo, o gerente da agência. O devedor virou meu amigo. Voltou um tempo lá depois, a gente fez um Pronamp desses da vida para ele, resolvi a vida dele, virou amigo mesmo hoje. É alguém com quem eu convivo. E ele fala para todo mundo, quem salvou minha vida foi esse cara aqui, que me deu um furador de papel. conta essa história. Mas dentro do banco, na área de recuperação de crédito, na área de cobrar o devedor, a gente pega muito processo, vamos dizer assim, muito histórico, muita conta de gente que está devendo ali, que nunca na vida ela podia ter pego dinheiro. Já estava desenhado que ia dar errado antes de começar. Mas aí o gerente tem meta, tem sei lá o que, empresta o dinheiro. Você se viu nessa situação de ir ao banco pedir dinheiro sabendo que não ia dar certo? A gente acredita que vai dar. Sim. Mas lá no fundo a gente sabe que nós estamos só dando uma pernada, empurrando 30 dias para frente que já está azedo. Sabe aquele crédito que você deu para o cara que já estava com sinal de que ia dar ruim? E aí o cara do banco te empurra um plim-plim, sim-sim, pom-pom. Seguro de vida. Um seguro de qualquer coisa. Você já se viu nessa situação no banco? Isso faz parte do ecossistema deles, né? Tá. E com certeza, assim, lá em 2012, quando estava tudo ruindo, o empresário, ele sempre... Esse otimismo é algo muito perigoso, né? E o otimismo atrelado à idade, à falta de maturidade, também é uma combinação muito perigosa, né? E assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que eu tenho que... para poder te responder melhor, é assim, que muitas das vezes quando o cara quebra e que ele tá pensando até em se matar, ele só enxerga os erros que ele cometeu. Sim. Ele só enxerga os erros. Mas o balanço de uma empresa tem duas colunas, né? Os ativos e os passivos, né? Os acertos e os erros, na verdade. E muitas vezes, assim, os acertos têm um peso muito bom, mas a hora que dá tudo errado, ali o erro pesa muito mesmo, né? Por mais que ele vai te trazer aprendizado que vai te levar no próximo nível mais à frente. O cara fica se culpando, né? Culpando. Ele entra muito na questão do pré-julgamento, né? O que eles vão falar de mim e tal, né? Mas aí, o que acontece? Muitas das vezes o empresário, como ele é muito sozinho, e ele toma decisões muito sozinho, né? Muito sozinho, às vezes ele toma o dinheiro, às vezes no risco, apostando, de repente, no mercado. Ontem eu tava falando com um mentorado meu, e ele tava lá desesperado, afogando num pires de leite, porque ele tá sozinho. Acabamos uma reunião, ele foi pro hospital com a pressão 16/11, né? Então, por quê? Porque o cara tá sozinho. Então, muitas das vezes, é fato que o empresário, ele toma o dinheiro, às vezes, porque ele tá faltando um apoio técnico, tá faltando um bom entendimento de mercado, às vezes ele tá... Tanto é que quando a gente vai diagnosticar a empresa, você não vai diagnosticar só... É bacana que é isso. A gente vai falar de salvar a empresa. Geralmente esse cara já não está muito bem.
Mas o efeito colateral é fazer, dar o tapa na mesa, parou, pegar a bola, parou, e vamos reorganizar. Então, o que já foi feito, já foi feito. Já assinei, já paguei o plim-plim, já paguei um seguro de vida, já fiz 13 mil reais de consórcio, um exemplo. E aí, o sistema todo sabe que vai dar merda. Sabe. Os caras sabem que vai dar merda. Porque eles têm acesso às informações, sabe também o que está acontecendo no movimento de mercado. Igual 2012 era uma crise. Eu lembro que eu observei o travamento em julho de 2012. Eu senti que ia travar. Então eu já sabia que ia travar a operação minha. E mesmo assim, otimismo, falta de, sozinho, falta de uma equipe ali para te dar o apoio. Eu segui. O certo era parar. Dava o tapa na mesa, guardava a bola, fazia o downsize. Porque já tá, né, é bem isso. Acho que muito do que a gente tá falando hoje... O cara se sente culpado da dívida, culpado de mandar embora, culpado da família, culpado de falar com a mulher, com a sogra. Às vezes tem coisa que tá embrulhado com cunhado, com sogra, com coiseira. E essa culpa corrói o cara. Como é que vive sem a culpa? Como é que você faz com o teu mentorado hoje para tirar o cara dessa... A primeira coisa que eu gosto muito de dizer, os números estão aqui, então você tá assombrado. Os números tem que estar no papel. Ah, eu não sei mexer no Excel. Põe no caderno. Então o número saiu daqui, foi para cá. E aí o efeito colateral desse método é fazer o cara a entrar para dentro da operação, a ver margem, a parar de querer de repente agradar um fornecedor parceiro. Ontem até esse mentorado falou, sabe o que é? Eu comprei, tô com 200 mil de estoque, eu acabei comprando para agradar os meus parceiros. Eu falei, então o que a gente vai fazer? Nós vamos falar com os seus parceiros para a gente devolver o seu estoque. Porque né, nós vamos fazer uma estratégia para salvar o seu negócio. Porque ele já estava querendo penhorar um imóvel. Né? Então, o que é o lance para tirar essa culpa que ela tá ligada diretamente ao medo? Porque o cara tá com medo de tomar uma decisão. Porque sempre funcionou, por que não vai funcionar daqui para frente? Porque você tá doente. E se a gente não entrar com esse tratamento dessa doença, você vai morrer. Você não vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde da sua filha. Você vai morrer. Né? Então, primeiro passo. Tira daqui, põe no papel. Que o empresário sem números é a mesma coisa de um piloto do avião lá, sem instrumentos. O tubo de pitot congelou, o Air France foi lá e espatifou no mar. Porque sem instrumentos, que são os números, o piloto cai. O cara tá fazendo negócio numa mesa de reunião aqui, eu tô sem papel, eu tô desesperado. Porque eu gosto de estar anotando, gosto de estar falando. O cara tem que tirar daqui e botar no papel. Beleza, então não adianta nada também eu ter um monte de número e não traçar um plano. Como é que é o plano? Depois que eu tenho todos os meus números ativos e passivos, eu vou montar o plano. Vou priorizar, eu vou ver o que é essencial, eu vou cortar na carne. Cara, vamos supor, eu vivia com 20 mil por mês, eu passei para 3. Eu morri? Não morri. Uma das empresas que eu prestei consultoria quando eu saí do banco, eu fui tomar um café com o cara, amigo, e ele começou a chorar no meio do café. Aí. Chorar. Vou fechar a empresa, não sei o que eu vou fazer em casa, deu ruim. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não dá, o faturamento tá baixo, não dá pra pagar as contas, não sei como é que eu vou pagar o 13º, nessa linha assim. Sim. Aí eu perguntei pra ele, mas quanto você gasta por mês? Ele falou, uns 5. Eu pensei assim, falei, o cara tem 3 filhos, 2 na faculdade. Eu sozinho em casa, o meu cartão dá 5, como é que ele gasta 5? É no mínimo 20, assim, né? No mínimo. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Cadê os números? Deixa eu ver. E ele não tinha os números. E eu fui para lá para colocar os números no papel. Sim. E desse movimento aí nasceu a mudança da operação dele e salvar o negócio começou entendendo quanto eles realmente gastavam, cada um dos sócios, tirando da empresa. Você usou a história da fonte, sim. Eu chamo de leitor.
Eu sou do sítio, né? Engordar leitoa. No sítio a gente tem que ter um exemplo mais rural, assim. A leitoa, a gente não mata ela. Porque a leitoa, ela dá leitãozinho. Se eu comer a leitoa, eu não vou ter mais leitãozinho. O leitãozinho, eu posso comer todos eles. Sim. Porque o ano que vem vai ter mais leitãozinho. Né? Daqui a 3 meses a leitoa cria de novo. E vai ter mais leitãozinho. Se eu for um pouquinho mais prudente, eu aparto as leitoinhas e engordo para criar também. Novas leitoas. E aí eu tenho outras leitoas. Então, eu olho para a empresa como essa que produz riqueza. Então, ela produz leitãozinho. E a produção dela eu posso comer. Mas se eu comer um pedaço da leitoa, Sim. ela vai parar de dar leitãozinho. E é um erro do empresário por não saber de número. É um erro meu. Eu, até um pedaço da jornada da minha empresa, eu fazia conta de quanto estava entrando de faturamento bruto. E é assim que eu geria o negócio. Eu estou com 30 mil de mensalidade, 20 mil de mensalidade, 40 mil de mensalidade. Não toco o pau. Eu nunca parei para olhar quanto gastava para atender um cara daquele que estava pagando 1.000. Se eu tinha lucro ou prejuízo atendendo o cara. Sim. Se eu tinha que refazer custo, mudar o preço. Decifrar os números, né? Mandar um cara embora. Não um funcionário embora, mandar um cliente embora. Uma das coisas mais gostosas que tem é você mandar um cliente ruim embora. Falar, eu a partir de manhã não te atendo mais. Tô limpando, né? Mas não dá, cara. O que eu te cobro não dá pra fazer. Você não tem condição de pagar o que vale. É melhor você ir procurar outro para fazer e segue sua vida. Sim. Então, eu só consegui chegar nessa excelência de número quando eu tirei de dentro da minha empresa, da minha mão, da minha cabeça, do meu papel, do meu Excel, e botei na mão de um profissional. Profissionalizou. Porque, vamos lá, você tem empresa aí, teve empresa, um monte de negócio, um monte de tempo. Uhum. Se o cara chegasse para você e falar assim, eu preciso do seu balanço, do seu DRE, eu como banco pedia para você o demonstrativo de resultado para avaliar a tua empresa, para te dar crédito. Você só ia botar a mão num DRE quando o banco pedia. A verdade é essa. E você nem fazia muita questão de pegar na mão. Você vinha do envelope do contador, você entregava para o gerente do banco. Nem sabia o que era, né? Sabia nem o que era. E quando a gente trabalha com um cara que é do meio financeiro, a profissão dele é saúde financeira de empresa, ele todo mês vai apresentar para você os números da sua empresa. Sim. Então, hoje eu tenho isso nas 13 empresas que eu sou sócio. Está entrando uma nova hoje para sair desse 13 aí, que isso aí dá problema. Então, é 12 mais uma, agora vai ser 12 mais duas, né? Ou 14 empresas. Então, dentro desses negócios, você fala, Gil, qual é a margem de contribuição da contabilidade para você no mês passado, no ano passado? Quanto que gerou de caixa a mais o imposto de renda no ano passado na sua operação? Sim. Eu tenho a informação na ponta da língua. E quando você tem a operação na ponta da língua, a tua empresa passa a valer alguma coisa. Porque a empresa que a informação está dentro da sua cabeça, se você morrer, a empresa não vale nada. Não vale nada. A empresa que não tem a informação, se eu quiser comprar a tua empresa, não vale nada, não tem informação. A empresa que tem informação, tem saúde financeira, eu tenho previsibilidade ali, o negócio está aqui, ele está gerando receita faz 5 anos que todo mês entra isso aqui e aumenta um pouquinho, aumenta isso aqui e aumenta um pouquinho. O cara olha para aquilo e fala, bom, eu posso comprar essa empresa porque tem a previsão de ter esse recurso aqui para frente eterno. Então, a informação ela dá valor para o negócio do cara. Não é só para salvar o negócio do cara, é para dizer quanto vale. Sim. Porque ela pode estar ruim de caixa, mas valer muito. Eu estou devendo até as calças, mas o meu negócio vale muito. E a maioria dos negócios que a gente acha que vale muito hoje, até esses dias atrás estava devendo as calças. Com certeza. O Uber passou... Estava em prejuízo aí desde a época da fundação Desde dela. que abriu. Começou a fazer lucro agora, né? Desde que abriu, mas desde que abriu vale muito. Sempre. Equity, né? Mas aí. Sempre devendo até as calças. Para aquilo tem que virar hábito das pessoas. Enquanto você está fazendo força para virar hábito, você está pondo dinheiro. Construindo autoridade, construindo posicionamento, Hábito. brand, né? Hábito. A nossa geração pediu um táxi. É. A próxima pede um Uber. O Uber com previsibilidade, que a geração quer saber. Entendeu? Né? Então, o coitado do cara do táxi. Foi
Foi um dos Que ele vai ter que sangrou. instalar, ele vai ter que instalar um Uber no celular dele. Sim. E se ajustar. Mas essa empresa ela foi negativa de caixa durante anos, valendo milhões. Então, você tem que entender número. E aí eu faço uma pergunta para você. Da galera que chega em você hoje para conversar, que está devendo as calças. Uhum. Que o cara vem porque ele está devendo, certo? Sim. Quantos por cento desses que vêm porque estão devendo sabem os números do negócio do cara? É muito impactante. Mas você tem algo em torno aí de 1% que vai saber os números, tá? O cara acha que deve. É isso, mais ou menos? Na verdade, então 99% das pessoas que chegam não sabem números. Não sabem números. E isso que é bacana, o método entra num negócio que é o tratamento. Que ele vai falar assim, pô, mas por que ele tá querendo que eu faça um levantamento? Aí ele levanta os números, só que ele não entende aqueles números. E aí a gente vai ter que, no segundo momento, fazer ele entender aqueles números com uma equipe técnica, para poder mostrar para ele o porquê está cortando, por que a gente vai deixar de pagar os bancos, por que a gente vai ter que renegociar e alongar. Esse é o subproduto. O primeiro é trazer o cara para acalmar ele, porque ele está desesperado. E aí, respondendo mais uma vez, desses 100% que chega, é impactante. 99% não sabe os números. Ah, você sabe quanto que é o seu Prolabore? Igual você falou do seu... Ele falou, não, eu vou marcando de vermelho lá no caderno. Paguei a minha filha, paguei a escola. E não soma. E aí, eu gosto muito assim... Todas as vezes que vem uma informação para mim, ela tem que estar estruturada e tem que ter uma soma. Quantidade, total, projeção. Porque essa é a cabeça que eu construí ao longo da minha história depois de ter virado pó. Né? Então, você constrói uma nova trajetória. E aí, voltando a falar um pouco mais do sistema financeiro brasileiro, vamos pensar bem. Houve uma mudança muito forte no varejo desde que chegaram os marketplaces. Uhum. E até pegando o gancho aí, igual você falou, o táxi morreu. Mas não é só o táxi que morreu. O cheque morreu, que era uma garantia. TED morreu. O cheque morreu, era uma garantia. Tô falando aqui agora de garantias. Então, não tem mais cheque, não tem garantia no mercado. Duplicata morreu. E aí tinha os recebíveis do cartão de crédito. Mas 78%, se não me falha a memória, do varejo brasileiro migrou para os marketplaces. E aí, a hora que você joga esses recebíveis lá dentro, cara, ninguém entende o que está acontecendo. O dinheiro some. Aí o empresário fala, não, o dinheiro sumiu. Era para me ter entrado 12 mil. Mas aí tem, não sei o que, acelera, que debitou. O cara tá perdido. Aí beleza, só que ele não tem garantia. Aí ele vai no banco. Ele não tem garantia. E aí ele não tem fôlego financeiro, ele não tem como expandir o negócio dele, ele não tem como, de repente, bancar. Então, é um negócio que está acontecendo no mercado, que deve acontecer alguma coisa aí nos próximos anos, porque não tem como hoje o empresário que está numa certa camada financiar o negócio dele, e quando ele financia, taxas fora do comum, porque antigamente o banco é o seguinte, você chega lá no banco da minha cidade, lá, os móveis do Santander é os mesmos móveis do Banco Real. Sabe por quê? Os caras só lucram e não investem. Aí o banco funciona no mesmo modo operante, o empresário, ele tem que ter o jogo de cintura, né? Esse lance do marketplace, da plataforma, eu entrevistei aqui o fundador do iFood. Sim. A cabeça deles, isso já está acontecendo hoje, não é uma previsão de futuro, porque tem os nós cegos que assistem o corte, é mais uma previsão da desgraça e tal. Eles têm uma operação dentro do iFood hoje que é um banco. O dinheiro não sumiu. A garantia não sumiu. Ela está na mão do Mercado Livre, na mão da Shopee, na mão do iFood. Sim. O teu recebível está lá. E o que dá dinheiro de verdade no mundo é vender dinheiro. Sim. É a atividade do banco. Só que no momento que o teu dinheiro não está no Visa, não está no Master, está no iFood, e o iFood sabe quanto que você ganha quando você abre, que hora você fecha, ele sabe tudo, certo? Ele sabe a tua margem. Sabe a sua rotina, né? Ele empresta dinheiro para você. Então, ele já não é mais a plataforma que faz a intermediação entre quem quer comer e quem quer vender comida. Ele agora virou banco.
E o passo seguinte de virar banco é virar distribuidora de insumo. Você está entendendo onde isso vai, não? Sim, é a cadeia então, inteira. os caras vão controlar de quem você compra o insumo, É end-to-end, né? para quem você vende o produto pronto, e você vai virar um funcionário, presta atenção, você vai virar funcionário do iFood. Que você vai trabalhar para um sócio ou para um patrão que te deu a farinha, o gás, o cliente para comprar, a embalagem, o crédito, o prazo, o preço, diz por quanto que vende, porque ele diz por quanto que vende. Sim. Ah, não, mas ninguém vem aqui falar para mim que eu tenho que baixar o preço. Mas se você não baixar, não vende para ninguém. Aí você abaixa, vende. Então, o preço que vai ser trabalhado é ele que determina. E se você vai aparecer ou não para quem está querendo comprar, é ele que determina. E se você acessar com esse telefone aqui, é um preço. Se você acessar com o Motoroba, a galera lá no prédio fala Motoroba. Motoroba? Se você tiver um Motoroba para acessar o iFood, é mais barato. É, porque ele já sabe o público, né? É. E se eu pedir pizza com esse telefone, com o Você sabe que Motoroba, tem mais dinheiro aqui, né? eu vou pagar mais barato com o Motoroba. Então, o controle da informação e da geração de demanda é da plataforma. Sim. Você virou empregado. Como é que sai disso? Como é que sai disso num contexto em que as pessoas adquiriram um hábito de comprar na plataforma? Se você for pedir comida hoje, você vai pedir iFood. Sim. Como é que sai disso? É assim, uma coisa que é legal, que eu pego também com os nossos mentorados, voltando aí, quando eu falei, eles estão sim se tornando banco. Então o Mercado Livre é banco, a Shopee é banco. Só que é o seguinte, é meio que STF. Os caras lá, eles legislam, eles Sim, determinam, bloqueiam seu dinheiro. deles. Tá 15 dias, o cara fica com 500 mil reais bloqueados e não sabe o porquê, ninguém te responde. E aí, quando eu falo disso, que se tem os bancões, que por mais que eles não se adaptaram ainda, eles não estão enxergando mais as garantias. Então o banco tá, os caras grandes, esses caras têm agência, você consegue falar com os caras. Aqui não, aqui é uma caixa preta. E aí tem um mentorado meu que ele pegou 100 mil reais, em 30 dias virou 160 no Mercado Livre. E aí, olha que maluco, fazendo o fechamento do que você acabou de dizer. O Mercado Livre sabe todos os hábitos daquele cara, inclusive as margens. Uhum. E como é que o cara enfia a faca e torce assim? O cara quer liquidar a operação do cara. Sim. Só que eu peguei um caso, e aí eu até tenho um cara que eu sigo que ele falou isso também. Que ele também pegou essa grana na época da pandemia. O cara pegou 100 mil e virou 200. Então, quer dizer, então as minhas garantias boas estão lá, porque hoje eu já não vendo mais. Então o empresário, vamos pensar no empresário, ele já não vende mais no cartão, porque ele está no marketplace. O cara que ainda está no balcão derreteu. Até o cara estava relatando, ele vendia 35, hoje ele vende 15, porque ele não foi para o marketplace, ele não foi para o TikTok Store, né? Mas vamos falar de garantias, mais uma vez. Então, se não houver uma modelagem nova no mercado, essa quebradeira vai continuar e vai continuar e vai continuar. Porque senão, como é que um empresário, ele tá com uma puta empresa? Ele tem um excelente negócio, uma coisa absurda que tem até uma grande valorização frente ao mercado. Só que ele já quebrou. Vamos pensar, ele já quebrou. E aí no Brasil é o seguinte, depois que você quebrou, como é que você abre outra empresa? A sogra, né? Você vai ter que, Os filhos, você a vai ter sogra, que terceirizar. Só que aí, como é que você vai operar um negócio? Então, deixa eu te contar algumas coisas aqui que a gente faz para empresário. Primeiro que se o cara tiver o nome sujo, ele pode deixar de ter o nome sujo daqui a uma semana. Literalmente. Sério? Literalmente. Então, como é que abre outra empresa? Eu não vou abrir no meu nome porque eu posso ter respingo da anterior. O cara pode tentar bloquear dinheiro na minha conta e tal. As ações. As ações. Mas eu posso ter o meu nome limpo para ter crédito novamente. Isso é possível, tá? A gente faz isso aqui todo dia. Todo dia. Hoje de manhã, antes de entrar aqui, eu estava mandando um CPF lá para fazer uma consulta. Puxa tudo que o cara deve em tudo que é lugar, tudo que está no Bacen, tudo que está em tudo que é lugar, entra com uma ação em caráter liminar, mas eu tenho sentença dela,
e coloca você lá no bolo dessa ação que já está em andamento e você passa a ter o nome limpo com garantia de 1 ano. Vai ficar 1 ano, vai ficar limpo. Sim. Nesse 1 ano, você reestabeleceu o teu crédito. E com o crédito restabelecido, se você entendeu a cagada que você fez lá atrás, você não vai fazer de novo, você vai arrumar a tua vida. Porque o grande problema, quando você chama de STF lá no Mercado Livre e tal, é que quando você fica devendo, você não... Assim, ó, até nascer de novo dá. Mas vai doer? Não, dá para nascer de novo. O cara que aceita Jesus, ele nasce de novo. Beleza? Beleza. Mas não dá para fazer outro CPF. Não dá. O cara nasce de novo com o CPF velho. Aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu nasci de novo. Eu não queria mais dever, não queria mais enrolar os outros, não queria passar a perna em ninguém. Eu queria ser honesto. Mas eu tinha 1 milhão de rabo para resolver aqui para trás. E o meu sonho todo dia é, puta, eu podia acordar com um CPF novo. Já pensou se pudesse tirar um CPF novo? Começar de novo, né? E não dá para ter um CPF novo. Então, com essa pressão do mercado, eles te jogam num lugar de ser excluído, de ser criminoso, de ser bandido, de ser a escória. Com a ação, a gente devolve pro cara a possibilidade dele de ser gente de novo. A dignidade. A dignidade. Do cara voltar a tocar a vida dele. Ô Gil, é para todo mundo? Funciona para todo mundo. Vocês pegam todo mundo para fazer? Cara, se o cara voltar aqui pela 2ª vez, a gente não atende. De verdade. O cara veio devendo até as calças, entrou, fez a liminar, limpou o nome, foi para negociação com o banco, negociou, alongou a dívida, fez o trabalho de casa da consultoria. Legal. Aí daqui a 2 anos, ele volta de novo querendo fazer. Dá para fazer de novo? Não dá, cara. Não dá para fazer de novo. Porque daí é má fé. O cara tá agindo com a intenção de dar o bote no banco e de dar problema. A gente não quer o cara de má fé. A gente quer o cara que está passando por uma situação que ele precisa começar de novo, nascer de novo. Sim. Com o CPF dele. E isso é possível. Mas por que eu falei disso para você que eu já não lembro por que eu falei. Mas tem uma continuação da ideia aqui do cara nascer de novo. Já que eu lembro e volto, mas imagina o seguinte, você tá lá... Tá faltando um papel também, que eu tô perdendo um monte de ideia boa aqui. Eu perdi a ideia, mas o cara começa a empreender, arruma dívida, trava no banco, trava consignado, trava a maquininha de cartão, trava a vida dele. Eu vou abrir conta em nome de quem? Eu vou abrir em nome do filho, porque no meu nome não dá mais para abrir, porque eu fiquei lascado. Beleza. Dá para resolver o teu problema. Só que você vai ter a empresa no nome do filho. Isso pode ser que você leve o problema pro nome do teu filho, na página 2. Eu, lá atrás, abri empresa no nome da minha mãe. Chamava Kisses. Beijos. O nome da empresa. Eu quase matei ela. Ela ficava desesperada. Enquanto eu não tirei essa empresa do nome dela, ela não aquietou. Sim. Só que eu não ia levar problema para ela. Mas eu não levar problema para ela tá dentro da minha cabeça. O que os outros estão falando para ela... É que ferve, azeda a água, entende? Sim. Não? Então, beleza, o cara... É o ruído, né? É o ruído o cara desestabiliza, né? Chegou lá devendo. Tá devendo. Ele tá pitimbado, ele tá no Mercado Livre, lembrei o que eu ia falar. E o cara tá lascado, ele errou, ele tomou um caminho que se endividou, não conseguiu pagar tal, e ele entendeu que estava errado. Mas ele tá refém de uma situação de mercado. O cara vai falar para você, ó, se eu não tiver no iFood, não dá para vender. Você ouve isso? Se eu não tiver no Mercado Livre, não dá para vender. Eu não fui pro Marketplace, mas minha venda do balcão caiu para menos da metade. Qual que é a solução para fazer o cara vender mais? Com certeza. Sempre eu gosto muito do termo, né? Eu até uso muito isso com a minha equipe, né? Que tudo parte de uma análise, né? Tudo parte de uma análise. Que às vezes ele tá tão engravidado com aquela ideia que ele tem que vender no iFood, e foi aquilo que ele fez o tempo todo da vida dele, até aquele momento que... Porque isso é forte também, que é um capítulo do meu livro, que é o tapa na cara. O empresário ele tem que tomar um tapa na cara para ele acordar. Porque ele tá tão engravidado ali, e ele imagina que tudo vai continuar sendo igual. Só que deu merda. Quebrou. E até fala até da própria reincidência, porque tem gente que é bandido e tem gente que tá tentando. Vou servir uma fonte de água viva. Tentando ser bandido? Não, tentando sair do buraco. Tentando se tornar um cara de sucesso, tentando fazer projetos de sucesso, né? E aí até uma coisa que você tinha falado no começo,
E se você para analisar a história de muitas pessoas, o próprio Walt Disney, que ele foi conseguir o sucesso aos 60, cara, ele quebrou várias vezes. Chegou ao ponto de ter que penhorar lá, entregar até os lápis de colorir dele, não foi? Foi um negócio assim. Ele perdeu a ferramenta que ele fez depois de ele se tornar o homem de sucesso, que foi quando ele criou o Mickey lá e tudo mais. Então, assim, na história de todo empreendedor, né, ele vai passar por altos e baixos. Ele vai passar. E nesse momento, quando o nosso mentorado ele chega, ele quer continuar igual. Mas não está errado de pensar assim, né? Acho que é bacana falar isso também. Mas a gente vai partir para uma análise, entender o potencial daquele empresário, a história dele, entender a construção daquele endividamento, para trazer o quê? Uma nova versão do negócio desse plano dele. Porque de repente ele pode vender para um cara que vende para o iFood. Ele é tão bom em fazer feijão que ele pode se tornar um distribuidor de feijão. E aí ele fala, caralho, Só que é o seguinte, meu amigo, você vai distribuir feijão, só que você não vai ter mais fluxo de 30 dias para receber do iFood, não. Você entregou, já recebe. O quê? Todo mundo tá fazendo marmita. Você vai rastrear 10 caras que vendem marmita. Você se tornou um especialista em feijão. Você vai vender pros caras e já vai receber. E eles vão compor a marmita e eles sim vão se relacionar com o iFood. Sabe o que eu fiz para um cliente nosso? Eu acho que de repente fica um gancho aqui para você apresentar para os teus clientes quando for de comida. A gente tem uma ferramenta interna nossa. É uma das empresas, que é uma empresa de tecnologia, que tem uma ferramenta de cardápio digital. Sim. Mas não é para concorrer com o iFood, ok? É para você ter o seu cardápio digital e não depender do iFood. Então, eu uso o iFood como um gerador de cliente. Eu não vivo do iFood. Então, o iFood me traz cliente novo. Eu pago o iFood pensando que ele é um lead, um gerador de lead. CAC. E a partir daquela primeira venda, esse cliente vai cair dentro de um CRM. No CRM, ele vai ser abordado 1-2 vezes por semana com vídeo, com coisa no Instagram, com coisa no WhatsApp dele direto, com oferta, cupom de desconto, promoção. E toda vez que ele resolver comer pizza de novo, ele vai ter o link da minha plataforma, do meu cardápio digital para comprar direto comigo. Eu não gastar 37 lá no, 27, 37% do iFood. Essa plataforma ela faz tudo. Recebe no Pix, confirma se o Pix caiu, solta o pedido, tudo, todo o rastreamento de venda feito por dentro dela, toda a interação com o cliente para dar fome pro cara, mandar um videozinho na sexta-feira, final de semana tá chegando, já pensou no que você vai comer no domingo, na pizza, não sei o que, tá? Ela faz esse movimento e ela é zero taxa pro dono do estabelecimento. Aí o cara olha pro iFood como gerador de lead, Sim. Olha pro Mercado Livre como gerador de lead. E a gente tem um monte de história aqui de usar as plataformas, fazer volume de venda lá, escalar a venda. A palavra é tirar vantagem das plataformas tecnológicas. Do jogo. O jogo que está sendo jogado agora é esse. Como é que eu tiro vantagem nesse jogo? Vou dar uma outra história para você ficar pensando. Sim. Eu tenho um cliente que é importador, ele deu entrevista aqui. Ele é importador de material para cirurgia. O produto que ele mais vende no Mercado Livre é aquelas canetas que marca a cirurgia. Sim. Você vê a mulher tudo riscado assim no Instagram, onde vai cortar, onde vai fatiar, plástica, onde vai puxar. Ele vende aquelas canetas lá. E aí ele entendeu o seguinte, que o cara que compra caneta para marcar a cirurgia plástica, ele é um cara que faz tatuagem, que faz cirurgia plástica, que faz uma série de procedimentos estéticos e tal. E ele usa outros produtos que ele tem na distribuidora. Faz sentido, não? Faz sentido. Beleza. Ele pega toda venda de caneta, com mais de 4 canetas vendidas para o mesmo cara, o cara comprou uma de cada cor. Tudo que passa de 4 canetas ele pega, ele usa um escavador, que é uma ferramentinha para descobrir quem é pelo CPF, pelo CNPJ e tal, vai atrás do cara com um time comercial humano, liga pro cara, fala, aqui é da distribuidora tal, você comprou caneta de fazer cirurgia plástica aqui, e eu quero ver para quem que eu mando um catálogo completo da minha empresa. E manda um catálogo da empresa pro cara. E aquele cliente passa a estar dentro da lista de clientes que aquele vendedor físico atua
ligando e mandando promoção e cutucando o cara semanalmente, mensalmente, no ritmo do cara. Então, ele usa a plataforma para vender a isca. E todo mundo que comprou a isca, ele entrega o resto. Isso é jogar o jogo. Dentro da minha operação, eu tenho uma delas que é venda na internet e no business planning, na frase de concepção do negócio, do conceito, tá lá. Tirar vantagem das plataformas de marketplace ao tempo que vamos construir um fluxo consistente de venda através do nosso canal de vendas B2B e B2C. É fato. Que assim, minha esposa, ela tira vantagem do mercado financeiro. E aí, quando eu escutei a mentora dela falando isso para ela em 2000, na pandemia, eu não estava vendendo na internet ainda. E aí eu passo a vender na internet em 2022, através dessas plataformas, e na concepção tá escrito isso. Eu escutei a professora falar, o day trader, ele tira vantagem do mercado financeiro. Sim. E aí o cara que vende no marketplace, o cara que vende no iFood a comida, o cara que vende a xícara na Shopee, se o cara tem o conhecimento do jogo, ele vai tirar vantagem deles ao tempo que ele vai consolidar uma carteira de clientes fiéis, cativos, que é onde a gente, igual o seu estúdio aqui bacana, o cara vai lá, vai começar a fazer live, mostrando ele, desassociando ele das grandes marcas. Mas mostra que sim, ó, sou loja oficial lá, tá? Mas, ó, eu tô aqui, posso te atender tão qual melhor, porque você vai falar comigo. E é isso que uma frase que eu escrevi, eu tive Covid, já era mais pra frente da Covid. Inclusive foi quase que eu morri lá. Mas foi foda. Dessa vez eu não pensei em me matar, quase que é Covid que me matou. aí eu escrevi uma frase lá, tá até lá em casa, que até minha filha tem 16 anos hoje e o Enzo tem 11. A Lara tem 16, o Enzo tem 11. E aí lá eu escrevi assim: o mundo cada vez mais conectado e as pessoas cada vez mais desconectadas. E esse efeito, ele amplifica muito da pandemia ali em diante, porque tudo ficou digital. Tanto que você vê esse cliente, esse mentorado que eu falei com ele ontem, ele tá numa cidadezinha de 10 mil. Ele vende calçado, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. E aí ele falou que era 35 mil reais de faturamento, caiu para 15. Então, quer dizer, como é que um cara de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, que não teve uma formação, que não tem um apoio... Ontem eu falei para ele, cara, a sua vida, o seu mundo é muito sozinho. Eu te entendo, porque eu sou um empreendedor e eu sei como é que é. O cara começou a chorar. Eu tenho um case de calçado que o cara tinha loja, assim, nessa pegada, e aí ele quebrou. E aí ele fez uma liquidação, saldão, feirão da loja dele. Mas não foi na loja, porque ele foi despejado da loja. A loja bonita, ele foi despejado. Então era aquele monte de caixa num barracão. Isso virou o negócio dele. Ele tem 150 unidades de saldão de sapato para vender a R$ 29,99, que é as caixas empilhadas num barracão. É só isso. Ó, que louco. Sim. Mas o que você faz? Não, eu vou lá em Franca ou Formei em Franca. Franca é caro o sapato lá. É nesse outro canto aqui, Bauru, Butuca. Pro lado de cá é barato. Jaú, Bauru, ali é barato. Eu vou em Jaú, eu escolho os calçados que eu quero, eles fabricam, chega aqui, eu boto meu nome, ou vem já com o meu nome de lá, que é a marca dele. Então, aí eu vou lá negociar, sei lá, sandalinha preta, marrom, branca e vermelha. Eu compro lá 20 mil par de sandalinha, boto no grupo de WhatsApp dos franqueados aqui, é 150 franqueado o negócio do cara. E aí cada um puxa 100 par lá, acabou o que eu comprei. Foi embora. Olha aí. Aqueles 100 par de sandalinha chega custando barato, ela bota no barracão aquele monte de caixa assim, a dona Maria vai lá e compra 2, 3, 4 par de sandalinha de uma vez. E eu não preciso fazer força nenhuma, porque a força está no nome aqui. Falou que é saldão, ferão, outlet. O povo entra. Falei, cara, que negócio louco. Onde que é as suas lojas? Agora você cai para trás.
Falei, mas onde que é as suas lojas suas que você tem? Falei, Gil, aqui assim não tem nenhuma não. Mas no Maranhão eu tenho 80. Olha só. No Pernambuco tem mais não sei quanto. Tudo lá pra cima escondido as lojas do cara. E o cara tá aqui. O Brasil é fantástico, né? Tem redes aí que a gente nunca ouviu falar. Nunca. No sul lá tem redes assim, multimilionárias mesmo, sabe? A Avant se destaca, mas tem empresas muito robustas, né? O Brasil é... E sabe uma coisa que eu acho que a gente tinha que voltar aqui? Quando a gente fala lá, não pague os bancos, né? Fica parecendo que eu tô aqui, né? A gente conversando aqui, ensinando as pessoas a se tornarem caloteiras. Consigo tirar o nome aqui do Serasa. Na verdade, assim, ó, a gente tá ensinando a pessoa a salvar o negócio dela. A ser empresária. Porque banco você negocia. Exato. Não, assim, tudo é negociável desde que a empresa esteja salva. Então, assim... Não, tem uma peça jurídica que é a RJ, né, a recuperação judicial. Quando a empresa entra em recuperação judicial, ela tem um período gigantesco para pagar os fornecedores. Para curar. Ela não pode adquirir uma dívida nova, inadimplir com coisa nova. Mas aquele fumo antigo, aquilo meio que congela e você vai esperar para receber aqui, porque vai pagar todo mundo. Sim. E o cara sai da RJ... quando ele está com o fluxo de pagamento que foi programado para trás em ordem. Sim. Então, é algo que foi pensado na lei, é parte do processo. Quem deve negocia dívida, ponto. Mas Sim. o cara está com medo, vergonha, culpa, o cara, não sei o quê, e ele quer pagar o banco. Então, manda um recado pro cara do banco, manda assim. Eu vou mandar um beijo pros caras dos bancos aí, né? Porque assim... Salve sua empresa. A empresa está salva? Agora vamos sentar e vamos negociar. Porque quando o cara fecha acordos frágeis, principalmente, ele é frágil porque ele já não tem capacidade de pagamento. O banco sabe disso. E aí é o pior. Dobrou-se a dívida. Então, nesse momento, o sistema está sendo o sistema. Ele não está sendo o seu amigo. Porque muitas das vezes o empresário vai ficar chateado de magoar o amigo dele que é gerente, que você já foi gerente. E aí eu vou te falar uma coisa, eu vou tirar minha gravata aqui. Em 2012, eu passei um imóvel para um banco grande. E aí nós acabamos de sair do cartório, o gerente virou para mim e falou assim, ó, vamos arrear as gravatas aqui, vai. Ô bicho, o que você tá fazendo? Você vai se autoliquidar? Você está entregando seus imóveis? Você está... O que você está fazendo? E naquele momento eu não entendi o que ele tinha falado comigo. Eu não consegui entender isso. A profundidade que era aquilo. Porque ele falou assim, cara... Porque assim, ele fica tão burro, o empresário, ele está tão burro porque ele está quebrando, ele está querendo salvar o nome dele, que ele quer fazer o certo. Mas o certo é salvar a empresa. E era isso que aquele gerente estava me falando. Ô bicho, acorda. Vamos salvar essa empresa. E eu lá, cara, na ânsia de pagar. Na ânsia de pagar. Na ânsia de pagar. Então, é isso que a gente está trazendo ali. O propósito nasceu num treinamento que eu fiz de autoconhecimento em 2011. Depois de uma regressão, meu mentor lá falou, você vai voltar e você vai escrever num papel o que você veio fazer no mundo. Bem profundo, né? E aí, a hora que eu volto dessa regressão, eu escrevi. Eu tenho esse papel. E lá estava escrito, ajudar as pessoas. Você tocou no assunto do cara ir ao banco, negociar a dívida, que é uma dívida que a negociação já nasceu para morrer. Já nasceu para morrer. Porque o cara não tem capacidade Ele de pagamento. Você sabe por que o banco te leva lá para negociar a dívida? Você tem noção disso, não? Eu acho que é assim... Parte técnica eu não vou saber te explicar, mas eu vou te falar o que é. Ele quer um compromisso ali, né? Que você quebrou o compromisso, né? Não, é que muda o documento. Ah, é verdade. Junta tudo num documento só e dobra o valor da dívida. Exato. Quando você deve no cheque especial ou no cartão de crédito, é um tipo de dívida que ele não pode executar. Sim. Pode dever. Não pode executar. É um título que não é permitido a execução. Ponto.
Quando ele junta tudo lá e faz um novo documento, Aí fudeu. aquilo deixou de ser cheque especial e cartão de crédito, e plim-plim, e caixa na frente, o nome que ele dá lá, e virou uma confissão de dívida, que é um título executável. Sim. Então ele sai de um negócio que ele não pode pôr no pau para pegar um negócio que ele pode pôr no pau. Que é um título executável. Agravante da situação aqui. Você imagina que você tinha lá 10 mil no cheque especial e que todo mês você cobria, voltava, cobria e tal. Então todo mês você estava pagando lá R$ 1.400 de juro desse negócio aqui. Você já pagou um juro disso aqui nos últimos 5, 6 anos que já pagava esse 10 mil 22 vezes. Beleza? Beleza. Quando o advogado vai discutir com o banco taxa de juro e tudo mais, e juro legal, e faz a regressão e vê o que o cara já pagou, a dívida de verdade, às vezes ela desaparece. O que tem ali é juro sobre juro, sobre juro, sobre juro, mas o dinheiro que ele pegou do banco ele já pagou umas 5 vezes. Uma bola de neve, né? E aí você sai, não é com dinheiro para receber, mas você sai com quase nada para pagar. Mas se você assinou a confissão de dívida, aí já era. Aí você está pegando um dinheiro novo, porque o banco vai pegar um dinheiro novo, ele vai colocar na sua conta um dinheiro novo. Pode olhar o extrato da negociação, é assim que acontece. E às vezes ainda te dá até um troco. Fala, vou te deixar 30 mil na sua conta. Ele entra com dinheiro novo na tua conta, então você estava devendo lá 100 mil. Ele vai botar 150 mil ou vai botar os 100 mil sem troco. O dinheiro novo entra na conta e aí ele baixa as operações antigas. E se torna uma nova operação. E ele tem uma nova operação que nasceu naquele dia que assinou o contrato. Tem um nome, né? Inovação de dívida, né? Tal, mas nesse caso aqui, o cara, essa negociação do cara aqui é uma negociação para sair da peça que não é executável. Sim. Essa é a maldade. E quando ele sai com juro, com tarifa, com tudo que tinha num bololô novo. Então ele sai devendo um caminhão de coisa. E aí o negócio estava 500, vai para 1 milhão. Ele pegou 100 mil, no dia do pau lá estava 500, e aí ele fez um contrato de 500 para pagar com juro lá para frente para virar 1 milhão, 1 milhão e meio. Mas ele pegou 100. O original, aí nós vamos falar do original. E quando você ajuiza, a conversa é do original, o tempo todo, não é do valor atualizado da dívida. É quanto ele pegou dinheiro com taxa de juro de governo, taxa de 1% ao mês. Uhum. Então muda completamente a conta, entendeu? Sim. Esse é o jogo do banco. Quando a gente vai terminando a entrevista aqui, a gente faz a mesma pergunta para todo mundo toda vez. Bora. A galera foge. Tenta não fugir. Eu já apanhei demais, não tô fugindo de nada não. O Anderson de hoje olhando para trás. Ok? Ok. O que é que você faria diferente? Tem um termo do mercado financeiro que chama stop break. A cada ano que você vive, você calibra mais esse stop break. Que seria o tapa na mesa, que seria pegar a bola e guardar a bola. O que eu faria diferente, né? A pergunta, é isso? O que você faria diferente? O que eu faria diferente hoje? Né? Então, a cada ano que se vive, se ajusta melhor esse stop break, né? Mas hoje, o que eu faria hoje de diferente, eu não teria assinado todas as novações de dívida, fato. E por consequência, acho que a resposta mais objetiva, eu tinha salvado a minha empresa. O Anderson de hoje, ele tinha salvado a empresa dele de 2012. Facilmente ele teria salvado. Pelo fato de ter vivido tudo que eu vivi. Plano perfeito? Não existe. Existe enfrentamento com método atrelado a uma equipe técnica adequada. É isso. Eu acho que, para fechar, é isso. Alguém para você agradecer de forma pública. Deixar um vídeo gravado aí. Eu acho que o agradecimento que vai direto aí é a Deus. Porque se eu tô de pé hoje é porque eu sei que ele existe. A minha esposa, que nunca desistiu de mim. Então esse agradecimento, ela tinha 15 anos e eu tinha 18. Eu tô com 50. Então é uma história de vida, né? E a gente já subiu e desceu inúmeras vezes.
Você gosta de andar de montanha-russa, né? Empreendedor. Eu sou de Minas, só tem barranco Pensa lá. pensa bem, ô Gil, pensa bem o que é empreender no Brasil. Não, eu falo que tinha que ter uma estátua sua na praça da cidade. Cara, Ontem eu falei com um cara. É absurdo. E ele falou na hora do almoço, assim, falou, o meu sócio, lá no Pernambuco, o cara é do digital e tá lá no interior do Pernambuco. Quando ele tava no auge, era a prefeitura, o maior empregador da cidade. O segundo maior empregador da cidade era ele. Aí. No digital. Bacana, hein? Tem que ter uma estátua de um cara desse. Tem que ter. Porque eles põem estátua do prefeito, Tem que ter. põem estátua do presidente da Câmara. Tem que ter estátua do cara que está empreendendo. Só que ninguém olha para o empreendedor desse jeito. E é sozinho. É um lugar de gente que está sozinha. Por isso que tem que juntar de bando e para ir mais fácil, né? Sabe uma coisa que a gente... Acho que era legal a gente falar o seguinte. O empresário tem um momento da virada. O empresário, para poder fazer a virada, ele tem que se perdoar. Enquanto o perdão não acontece, o empresário não consegue virar a chave. Porque ele é um cara super inteligente, corajoso, compra risco e quando vê deu merda. Ele quebrou. E ele começa a se autoflagelar. Ele começa a se... Tipo, ele passa a ser o cara mais burro do mundo, ele se condena e no momento que ele se perdoa, o sol abre de novo. Porque ele tá nas trevas, porque ele atrela tudo aquilo a ele. Todos os que estão no entorno dele também fazem isso, mas ele com mais intensidade. Porque ele tá vivendo a luta contra ele. Você olhando para daqui a 10 anos, você, Anderson, daqui a 10 anos, o que você se vê fazendo? Para onde você tá indo? Eu quero focar toda a minha energia nesse tipo de serviço, que é ajudar as pessoas no digital. Eu quero morar fora. Até ontem, até minha esposa falou isso. Falou, acho que esse negócio do Dada pode nos parar. Vai dar pra gente morar na Itália. Eu quero aprender a falar inglês fluente. Quero morar 1 ano nos Estados Unidos. Assim, eu acho que essa pergunta é muito interessante. Não é por acaso que eu vim morar em Campinas. Campinas é uma cidade que está a 20 minutos do aeroporto internacional. É do maior, assim, acho que dentro do voo doméstico é o maior do Brasil. E eu quero viajar ao Brasil levando o Nada Pode Nos Parar para todos os empresários do Brasil, sabe? Eu vou ter o braço que é o motivacional, porque o cara tá sozinho. E eu vou ter o braço que eu vou bater nele para fazer ele acordar. Ponto. Então isso é muito forte. Então os próximos 10 anos eu quero estar aí. Show. A gente inverte a ordem na última pergunta. Quem pergunta é você. Pode fazer a pergunta que você quiser. Gil, é um prazer te conhecer. Você tem quantos anos? 46. 46 anos. É uma estrada também longa, né? Sim. Nasceu aonde? Eu sou de Campinas. Campinas. Mas a família quebrou. Não fui eu, né? O meu pai quebrou quando eu era moleque. E a gente foi morar no sítio, em Louveira. Tá. Então eu fui adolescente em Louveira. Meu primeiro negócio foi uma barraca de vender fruta na beira da rodovia. Que vinha do sítio. Porque não prestava para ir pro Ceasa. Mas aí você não pagou. chegava Mas aí você pagou o fornecedor. Era o pai, né? a fruta estava sendo jogada fora porque ela não tinha qualidade para ir pro Ceasa. Sim. E aí eu via o trabalho inteiro sendo jogado fora por causa de uma praga. Quantos anos você tinha? 16 anos. Uma mosquinha que dava no figo. E aí apodrecia o figo. Com 4 dias ele apodrecia. No dia que você colhia, estava perfeito. Aí depois aquilo eclodia ali dentro. Então eu comecei a preparar as caixinhas e levar para a estrada para vender. Sim. E aí vendia, o cara comia ali rapidinho e tal. E você encurtava o prazo, dava certo. E aí comecei o meu primeiro empreendimento, assim. Uma lona de caminhão amarrada num barranco com as caixas de figo ruim para vender. Bacana. A pergunta é o seguinte. Então o Gil, com 46 anos, aqui fazendo um trabalho inovador, né? Bem atual, né? Porque você está falando com o digital aqui, né? Você está falando com o Brasil todo. E que contou aí a história de vida sua, gerente de banco,
que quebrou também, e que, né, que você falou que é coisa da família, mas que viveu isso de frente, né? Você viveu isso de frente. Não, né? eu quebrei várias vezes. Depois, você quebrou, né? Ah, depois, você quebrou, a sim. empresa estava no nome da sua mãe, que ficou um rabo de 1 milhão, que você falou. Eu comecei quebrando a quebradeira do meu pai, né? Foi a primeira experiência, mas depois na minha jornada, eu quebrei pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes. Sim. Quando eu me converti, já não tinha mais a Kisses, né? A Kisses foi lá atrás e tal. Quando eu me converti, eu devia R$1 milhão. Uma das contas para pagar era uma ação trabalhista de um irmão meu que foi para a juíza, falou: eu fiquei doente, dei a empresa pro meu irmão, e apontou o canhão pro meu lado assim, e a juíza veio para cima de mim. Eu retomei a empresa dele, reestruturei, vendi a empresa para um cara, para esse cara pagar o trabalhista que tinha. Uhum. O cara não pagou e vieram para cima de mim para receber. Foi a última conta que eu paguei. Paguei faz uns 2 anos. Você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Lá atrás. Eu empurrei 12 anos. 12 anos. Eu fiquei empurrando a situação. E aí, né, então, falando a pergunta, né? A pergunta, ela é assim, é uma pergunta espelho, né? O que você faria de diferente nessa sua história aí dos últimos 10 anos? Boa. Acho que algo que eu mudei da pandemia para cá, que antes não era assim, é o aspecto de trazer pessoas para perto para empreender junto, para ser sócio. Eu tinha alergia de sócio, não queria nem ouvir falar de gente trabalhando perto de mim, de funcionário, de nada. Era eu sozinho em casa. Eu dava consultoria para os meus clientes, da consultoria veio a habilidade do Google, com a habilidade do Google os próprios clientes começaram a indicar mais cliente, então eu tinha uma carteira de empresas que eu atendia gerando lead para o cara no Google, ok? Ok. E eu não queria nem saber de funcionário, nem saber de sócio, ninguém nem sabia o que eu fazia direito, eu nem contava, para não ter concorrente, para não ter problema. Uhum. E na pandemia, numa reunião de empresários da empresa, da igreja onde eu sou pastor, eu levei o meu problema para aquele grupo de empresários para dividir a carga lá, o peso e achar uma saída juntos. A gente faz isso até hoje. Reúne uma vez por semana, um leva um problema, todo mundo ajuda com sugestões possíveis, né? E eu disse, olha, eu tenho uma fonte de entrada de novos clientes, de mais ou menos 200 clientes por dia, na pandemia. Eu recebia 200 leads por dia de gente querendo fazer site. O pipoqueiro queria site, o cara do pastel queria site, o cara da feira, todo mundo queria ter site. Eu fiz site pro cara vender pipoca no cinema que estava do lado de fora do shopping. O cara montou o cinema no estacionamento do shopping, tipo filme americano. Sim. Com caixinha de som assim, ele sintonizava o rádio do carro para ouvir o filme. Assistiu o filme dentro do carro. E né? aí o cara queria pedir pipoca e era pandemia, não podia abrir o vidro para pedir a pipoca, então era aquele negócio de guerra, né? É. Aí eu fiz um site pro cara pedir pipoca quando ele tava no cinema sem falar com ninguém. Então eu fiz site de tudo que você imaginar. Eu recebia 200 leads por dia e eu parei de ter vida. Porque eu tinha que atender os 200. Eu tinha prazo para responder o cara, senão eu era bloqueado na plataforma. Eu tinha que atender os 200, eu tinha que conversar com os 200, eu tinha que vender para os 200, eu tinha que entregar site para esses caras. E todo dia vinha mais 200. Então a minha vida era ficar fazendo isso. E eu não queria gente perto de mim trabalhando, não queria funcionário, não queria nada. E nesse momento lá da reunião, os caras disseram, olha, mas se você ao invés de ter um funcionário, você tiver um sócio, todos esses problemas que você listou aqui para não ter um funcionário, eles desaparecem. Traz um cara para ser teu sócio. Bacana. Legal. Boa ideia. E saí sem chamar ninguém para as coisas nenhuma, só com a ideia na cabeça. E depois a vida me levou para algumas situações em que eu ouvi isso mais vezes e aí eu abri o coração para ter sócio. Todo sócio que você teve deu certo, Gil? Óbvio que não. Não tem como dar tudo certo. Mas a maioria deu. E graças a esse monte de gente que eu tenho em volta de mim, hoje tem um aí que veio de Londrina. Tá aí me esperando aí em cima. Ah, é? Ivênio, o nome dele. Daqui uns dias a galera vai conhecer ele aqui no podcast. Ele saiu lá da terra dele, montou num ônibus ontem à noite, veio pra cá porque ele quer ser meu sócio.
ele tem uma especialidade que pra gente aqui faz sentido. Faz Então, sentido. é do dia a dia hoje a cabeça de ter gente empreendendo junto. Uhum. Eu teria começado isso lá atrás. Só que lá atrás, os meus erros foram de querer ajudar a família. Isso é um puta erro. Ah, traz seu primo para trabalhar com você, traz seu irmão para trabalhar com você, sua mãe, bota sua mulher aí para trabalhar no financeiro. Você não pode contratar quem você não pode demitir. Beleza. Então, a gente erra assim. A gente quer distribuir a prosperidade com a família. Então, eu errei fazendo esse tipo de coisa lá atrás e me estrepei com alguns negócios, tipo esse do meu irmão, falar, doutora, é dele agora, ó. Vai para cima dele e tudo bem, tá pago, já foi, já passou. Resolveu. Então eu não queria gente perto de mim, não queria sociedade, não queria nada. E quando a cabeça mudou, que a gente achou o formato de ter a sociedade sem ter muito aborrecimento, eu comecei a desenvolver essas operações com sócios e hoje são várias empresas aqui dentro, tudo aqui no Praça Capital, gerando emprego para um monte de gente, gerando receita para um monte de gente e levando solução Serviço, né? para um monte de gente. Tudo Tudo em serviço. serviço, né? Tudo serviço. Eu ainda não passou a minha Parabéns. alergia. A alergia do comércio não passou ainda. Essa eu ainda tenho. Não consigo pensar em o comércio comprar é uma ainda. cachaça, né? Mas eu tô querendo, assim, aos poucos eu tô migrando pro serviço também. É um casal de amigos, eles acabaram se perdendo. Fizeram um investimento, uma construção e eles se perderam. E eu lembro que eu tava até indo dar uma cochiladinha, tinha tomado uma. E até é uma das coisas que até é legal falar, fez 90 dias que eu não bebo mais, eu tomei essa decisão aí, é um propósito de vida, tá sendo bem legal. Mas eu tava indo dar cochiladinha, aí eu percebi que esse cara tava um pouco desesperado, assim, eu senti no coração. Aí eu saí, comecei a botar a roupa, a minha esposa falou, onde você tá indo? Eu falei, não, eu vou ali ajudar um amigo. E aí eu cheguei, e é natural que o cara tá precisando de falar, então ele vai vomitar, né? Vai falar um monte, aí falou 1h30, falou, e o culpado é isso, aquilo, tal, pá, falou, pega uma folha de papel, eu quero ver que ele acalmou, pega uma folha de papel, dá uma caneta aí, vamos anotar o que você deve, vamos tirar da cabeça. Anotei. É natural que ali ele vai ficar um pouco acanhado e às vezes ele vai esquecer ou às vezes ele vai mentir para ele mesmo, que é assim mesmo. O primeiro levantamento nunca é o efeito. Sempre tem uns esqueletos nunca guardados no armário. Exatamente, os cadáveres estão ali. Aí eu já botei mais 20% ali e tal. E aí um patrimônio de 5 milhões, só que estava enroscado com uma dívida e aí ele já estava pensando em desfazer do patrimônio. Falei, cara, agora você não vai fazer nada. Nós estamos fazendo, calma, um downgrade. Tô tirando aqui, botando aqui. Aqui, terminamos. Vamos olhar de novo aqui. É isso. E aí tava renegociando inovações para todo lado, né? A esposa ali fazendo uma inovação, ele ali fazendo uma inovação de lá. Eles tentando salvar o cartão. Porque, pô, o cara quer salvar o Black. Aí ele falou, ó, é isso aqui que a gente tem. Agora a vida é o seguinte. Poupança no nome dos filhos. Vão salvar a empresa. E na hora que a gente constatou os números, era o seguinte. Despesa aumentou pra caralho. E a receita derreteu. Porque isso acontece muito com esse tipo de profissional liberal. Eles, no começo da carreira, trabalham pra caralho e se endividam. O casal geralmente não se conversa porque os dois estão na correria. Não vê o filho crescer na vertical, só vê o filho crescer dormindo. Porque ele chegou do plantão, o moleque tá dormindo. Ele saiu pro plantão, o moleque tá dormindo. Então a criança tá crescendo na horizontal. O casal em si não se relaciona porque os dois estão tarefeiros. Só que aí essa curva vai, a receita e a despesa vai junto. Carro financiado, tudo financiado. Aí os caras, tô rico. A curva da despesa continua. Não quero mais fazer plantão, e a receita, não atendo mais não sei o quê, não faço não sei o que lá. Aí a receita começa a derreter. Então a receita tinha que estar em 120, estava em 40. E eu falei pra ele, agora é o seguinte,
Opa, sou sim, viu? Estabanado. Aí isso é o seguinte, vamos arregaçar as mangas. Cada diploma é uma empresa. Vamos trabalhar. Vamos cortar na carne do lado de cá. Vamos salvar o patrimônio, que isso não é a hora de pensar em vender, porque vocês estão... A casa super chique, mas com pouco móvel. O cara vai chegar lá e falar, opa, tá quebrado. Vou pisar no pescoço. Então o negócio vale 5, vai pagar 3. Vamos dormir dentro das barracas aqui, se for o caso. Mate umas araras aí e bora trabalhar. E aí, então quer dizer, o método ali foi testado. Levantou, montou-se um plano e acompanhado de um bom advogado para ganhar prazo. Não era muita coisa assim complexa. Era muito mais tirar da cabeça para colocar no papel e se tornar um plano. Cara, tá usando Sky Gato, cortou todos os Netflix lá, os negócios tudo. O cara fez um downsize, tá morando num lugar top e, cara, agora depois de um certo tempo eu tive com ele, almoçamos junto aí. Aí ele falou, cara, foda aí. Aí teve um dia que até a mãe dele perguntou pra ele, qual que é o advogado que tá te ajudando, né? Que é isso, né? Aí ele falou assim, não, é o my friend ali, é o Anderson. Então, eu não sou formado em advocacia, mas a gente acaba se formando na vida. É o seu caso, né? A gente tem informação da vida. Então, ali foi um caso real, que é a palavra que eu uso muito, que está muito lá na minha rede social, uma delas, né? São várias, mas uma é o enfrentamento. O enfrentamento, ele é libertador, que tá atrelado a tomar decisão, que tá atrelado a parar a bola, né? Porque enquanto você tá indo, cara, eu não gosto desse termo correria, que quem corre tinha que estar lá treinando para ganhar medalha. O cara não pode, como é que você tá, Gil? Nossa, tô numa correria, quero morrer, velho. Eu quero morrer com isso aí. Porque o cara que corre, ele não sabe dos números, ele tá desconectado do negócio dele. Então vai dar errado isso aí. Isso vai dar errado. Show. Então esse é um caso bacana. Pessoal, esse foi o Anderson Cassiano. É nóis. Vai virar Cassiano daqui a uns dias, vai batizar ele de novo. Obrigado, velho, por ter vindo aí, por ter compartilhado suas histórias com a gente. A galera vai gostar bastante do conteúdo e se você estiver precisando de ajuda, precisa conversar, precisa de caminho para sair do buraco aí, mais um nome aí, vai ficar aqui na descrição do programa, como é que faz para chamar o Anderson, e você chama ele lá e divide a carga. Acho que esse que é o lance. Então, assim, agradecer você, Gil, agradecer a iniciativa aí, parabéns, excelente estúdio, a infraestrutura premium mesmo. Fiquei impressionado. Valeu. Parabéns mesmo. A sua história de vida é muito impactante também. Gosto muito disso, tá? Da história. Gosto muito de estar conectado com as pessoas, sabe? Eu lembro quando eu era criança lá, né? Mineiro é assim, conta casa toda hora, né? Até pra despedir. Eu lembro que meus primos estavam tudo brincando lá. E eu tava lá colado nos velhos. Meu avô, minha avó, meus tios lá, escutando o que eles estavam falando. Gostava deles falar devagarzinho. Eu ficava observando os casos, absorvendo. Meus mentores, né? Sim. Eram os meus mentores. Então, agradecer. É muito isso mesmo, o propósito nosso é esse. É canal aberto com vocês, empresários, que vão estar precisando. Que pode ser algo... Às vezes, uma simples conversa, a gente pode mudar a vida desse cara. Sim. Às vezes, uma simples conversa... Ontem aconteceu isso. Um mentor, era 20 horas. O mentorado falou, cara, você tem certeza que é 20 horas? Eu falei, pode me chamar. Era 5 para as 20 horas, eu tava lá, já conectamos, e aí ele até falou isso comigo, falou, cara, eu não acredito que você tá aqui me escutando, né? Com coisa que a gente é algo, né? Mas a vida do empreendedor é essa, é muita solidão, a pessoa, ela precisa muitas vezes só da palavra. Então, deixar aberto aqui, agradecer mais uma vez, e deixar no nosso canal aberto mesmo. O que precisar da gente, nada pode nos parar. É o canal e é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.